Você está assistindo o programa Mulher Mais. Apoio Cultural Supermercado Avenida. 20 anos com você. Super sucesso. Agentes autorizados Mazinha e Neures. JV Espaço do Pé, passo a passo com você. Casa dos Fogões e Refrigeração. Instalação e manutenção de ar-condicionado. Lojas Azevedo, completa por você. Boa noite para você. Estamos aqui começando mais uma edição do programa Mulher Mais. E eu quero chamar a atenção das mulheres. Você que neste momento está nos assistindo, continue sintonizado aqui com o nosso programa, porque a partir de agora nós vamos falar sobre o Outubro Rosa. Vamos falar sobre os cuidados e a prevenção do câncer de mama. Teremos aqui coisas deliciosas também, uma receita, olha só, essa já é para o maridão. Nós vamos dar a receita de hoje, é o pão segura marido. Facílimo de fazer e uma delícia. Dizem que os homens nós cativamos pelo estômago, né? Então não saia daí não, que você também vai aprender a fazer uma receita deliciosa. E no nosso Minuto Saúde, nós vamos falar sobre o esmalte e os cuidados que você deve ter na hora de escolher a sua manicure. Portanto, bastante legal o nosso programa aqui de hoje, preparado com muito carinho para você que tem nos acompanhado. E nós estamos recebendo aqui Ena de Lima, ela é técnica em radiologia médica. E hoje nós vamos falar sobre os exames que nós devemos fazer para prevenirmos o câncer de mama. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Rani. Boa noite para vocês que estão em casa. É um prazer estar aqui, passando um pouquinho do meu conhecimento para vocês e ensinando. E vamos lá. Ana, antes de nós iniciarmos aqui o nosso bate-papo, eu quero passar um vídeo para as pessoas que estão em casa, para eles perceberem a gravidade que é as pessoas não se prevenirem. Câncer de mama. O diagnóstico é uma notícia impactante, mas passado o choque inicial, é importante que você converse com seu médico e conheça as opções de tratamento mais adequadas ao seu caso. Quanto mais informação você tiver, mais assertivo será o seu tratamento e as chances de vencer o câncer de mama se tornam maiores. Uma coisa que pouca gente sabe é que o câncer de mama pode se manifestar de várias formas. Conhecer seus principais tipos ajuda a entender o que está acontecendo. Alguns tumores são mais agressivos, outros menos. E existem também os que crescem com maior ou menor velocidade. O tipo mais comum é chamado carcinoma ductal. Ele se origina nas células dos ductos mamários. Já o carcinoma lobular é menos comum e tem origem nas células dos lóbulos mamários. O câncer de mama pode ser ainda do tipo inflamatório, que costuma deixar a mama inchada e avermelhada. Ele deixa a pele com aspecto de casca de laranja. Isso acontece porque as células cancerosas se disseminaram pelos vasos linfáticos da pele que recobre a mama. Seja ductal, lobular ou inflamatório, todos os tumores devem ser testados quanto à presença de receptores para hormônios femininos, o estrógeno e progesterona. Os receptores são proteínas que podem estar presentes na superfície externa das células. A presença desses receptores indica que o tumor se prolifera, ou seja, cresce em resposta a esses hormônios. Nesses casos, além do tratamento convencional com cirurgia, quimioterapia e radioterapia, a paciente recebe a hormonioterapia. Esse processo impede que o hormônio se ligue ao receptor, o que retarda o crescimento do tumor. Tão indispensável quanto o exame para receptores hormonais é o teste para o receptor HER2, que também é uma proteína localizada na superfície das células.
Assim como os receptores hormonais, a positividade para HER2 implica no uso de uma medicação específica que bloqueia o receptor, diminuindo a velocidade de crescimento do tumor. Esse tipo de câncer de mama corresponde a 25% dos casos. Isso significa que 1 a cada 4 mulheres com câncer de mama tem o tipo HER2, um tumor bastante agressivo. Por isso, é fundamental o questionamento do seu médico sobre os testes para indicação dos tipos de câncer de mama. Também é importante saber que quando o tumor não tem resultado positivo nem para receptores dos hormônios, nem para a proteína HER2, ele é chamado triplo negativo. Para esse caso, também existem outros tratamentos como quimioterapia e outras medicações específicas. E seu médico saberá a melhor combinação para o seu caso. Pois é, Ana, nesse vídeo que nós acabamos de mostrar, são feitas várias perguntas, né? Mas no decorrer do vídeo elas ficaram sem respostas e nós trouxemos você aqui para que você nos responda. Quando eu devo fazer a mamografia? A mamografia ela é feita a partir de 35 anos de idade. Você faz o seu exame de base, porque você fazendo ele, o médico vai rastrear com você todo o seu caminhar, todo o desenvolvimento da mama que você tem. Se você, fazendo a primeira, com 35, 36 anos, o médico vai passar para você, o ginecologista ou o mastologista. Ele vai te dizer, nós vamos acompanhar seu tecido mamário anualmente. Ou então ele vai dizer, vamos ficar tranquila, daqui 2 anos, 3 anos, nós vamos fazer o próximo exame. Ou então, a partir de 40 anos, nós vamos dar sequência. Isso então o médico, através do primeiro, ele consegue detectar os tecidos mamários para ver se terão ou não? Ele consegue. Ou às vezes a paciente tem um tecido mamário que ela mesma sente aquela diferença nele. Aí, ela sentindo essa diferença, ela vai procurar o médico e aí sim, ele vai falar, seu tecido mamário ainda não está dissolvido, seu tecido glandular é denso, nós vamos fazer um ultrassom. Se não, ele vai falar, vamos fazer uma mamografia para a gente ver como está o seu tecido mamário. A nossa próxima pergunta, Ana, é o seguinte, como fazer? E para que a sua resposta seja ilustrada, nós tivemos na clínica e nós estamos trazendo 2 imagens que é uma mama maior e uma mama menor, né? E como fazer esses exames entre essas 2 mamas? Muitas pessoas falam assim, minha mama é grande, vai doer? Outras já me dizem, minha mama é pequena, não tem nada para fazer, né? Não, o mesmo tecido que a mama maior tem, a mama menor também tem. Agora, o fazer é o mesmo, o posicionamento é o mesmo. São 2 posicionamentos básicos da mamografia, chamado crânio caudal, né, que eu vou comprimir seu tecido assim, e oblíqua, que eu vou pegar um pouco de linfonodo, axila, e essa lateral da mama, que é muitíssimo importante, onde fica a concentração maior de tecido glandular. Essas são as 2 incidências básicas. Se faz sempre nas 2 mamas. Fazendo essas 2 incidências, às vezes o médico vê um nódulo, faça uma compressão localizada nesse quadrante. Faça uma magnificação, porque às vezes ele viu pequenas calcificações agrupadas, então é uma incidência que nós vamos ampliar esse tecido mamário para ver qual tipo de agrupamento que tem essa calcificação. Às vezes você nem consegue visualizar de tão pequenininha que ela é. E as pessoas às vezes cismam com essa maquininha, nós estamos mostrando a imagem, que nós filmamos a máquina também, filmamos aí o procedimento, como que é feito, e apesar de dar essa achatadinha na mama, não dói tanto assim, mas é um medo, né, Ana? Porque o doer tem vários fatores nesse caminhar de fazer mamografia, eu já percebi vários fatores. O seu pedido médico, né? A hora que você saiu da sala do médico, você saiu com uma preocupação a mais, porque ele, no exame
clínico, ele percebeu algo e ali ele já te deixou um pouco em observação. Ou então, ao sair de casa, você já saiu de casa com aquele medo, porque você é uma paciente sintomática, você tem um sintoma diferente. Sua mama está com febre, sua mama está dolorida, sua mama está mais dura de um lado que do outro. Então, você já sai de casa tensa. A forma de acolher a paciente na sala já é outro fator importantíssimo, porque se eu te recebo bem, se eu te passo a segurança do que nós vamos fazer, vai dar certo, você vai confiar em mim, você não vai ter a vergonha de mostrar a mama para outra mulher, já é um constrangimento. Né? Então, esse já é outro fator. E o outro fator, como é que eu vou receber esse exame, né? Que dia que esse exame vai estar pronto para eu pegar o resultado? Porque o resultado é aquele medo, porque todas nós, por mais que é rotina, mas a gente tem medo de buscar. Então, e o desconforto do tecido glandular, porque eu vou apertar até eu chegar no tecido glandular. Então, eu tenho vários tecidos na mama. Né? Então, eu vou comprimir o tecido, a gordura que tem na mama. Quando eu chegar no tecido glandular, eu vou parar. Essa paradinha é a hora que começa a doer. Piscou os olhos, parou. Passou. Você vai embora para casa, não vai doendo, né? As meninas sabem disso. Mas assim, então são vários fatores para a dor de fazer o exame. Mas o exame não dói. A paciente tranquila, a paciente que não está com a consciência pesada, que ela está em dia com seus exames. O exame não é dolorido, não é um monstro, né, meninas? Ana, nós postamos no Face que nós estaríamos gravando este programa hoje. Nós recebemos algumas perguntas, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo desse bloco aqui. E quando nós voltarmos, Ana estará respondendo para nós essas perguntas. Você em casa deve ter observado que o nosso cenário hoje está um pouquinho diferente. Nós estamos com a máquina diferente aqui. É porque a Ana vai nos mostrar também uma mama livre de nódulos, uma mama com nódulos, uma mama com silicone, como tudo funciona. E também no próximo bloco nós estaremos trazendo para você a receita do Tudo Gostoso, o pão segura marido. A gente volta já. Você está assistindo o programa Mulher Mais. Voltamos aqui com o segundo bloco do nosso programa. Estamos trazendo para você uma receita deliciosa de um pãozinho ensinado aí pelo Paulo. É o pão segura marido. Bom, vamos fazer agora o pão segura marido. Para começar, eu tenho aqui leite morno. Vou colocar aqui nesse bowl. Vou colocar um pouco de óleo e vou misturar o fermento. Esse aqui é o fermento biológico. Primeiro eu vou desfazer ele um pouquinho assim com o garfo e vou misturar aqui no leite morno. Vou adicionar uma pitadinha de sal e logo farinha de trigo. Já com uma espátula eu vou misturar aqui esse fermento com o leite morno, ativando o fermento. Esse aqui é o início do nosso pão. Você vê que a massa já começa a crescer por conta do leite morno. E eu posso adicionar mais um pouco de farinha de trigo. Você vê que a massa já começa a ficar mais esponjosa, é o momento de adicionar o restante da farinha de trigo para homogeneizar a massa. Eu vou misturar com a ajuda das mãos para a massa começar a ter liga. Com essa quantidade de massa dá para fazer duas receitas, então eu vou separar e eu vou deixar descansando em um local aquecido para essa massa crescer um pouco. Eu já tenho aqui uma massa que ficou descansando
e eu vou abrir e rechear. Bom, agora eu tenho essa beleza de massa aqui, já descansou. Eu vou colocar um pouco de farinha de trigo aqui embaixo para abrir a massa. Pegar aqui o rolo, posso passar também um pouco de farinha no rolo de abrir massa. Você abre como se fosse uma massa de pizza mesmo. E agora eu posso começar a montar o recheio. Vou colocar um pouco de extrato de tomate aqui embaixo. Pode colocar também polpa de tomate. Vou adicionar orégano. Eu tenho aqui o recheio de presunto e queijo, o famoso bauru. Vou colocar aqui no centro. E agora o queijo. Aqui o queijo mussarela. Mais um pedacinho aqui. E agora eu posso enrolar essa massa. Antes de enrolar por inteiro, eu vou acrescentar um pouco de requeijão. Os pedaços aqui no meio. E aí continuo enrolando. Agora vai para a assadeira. Essa assadeira já está untada com óleo. E eu vou colocar agora o pão Segura Maria. Vou levar para o forno a 180 graus por meia hora. O pão Segura Marido está pronto, você vê que ele está bem douradinho. E você pode variar os recheios. Você pode fazer um recheio de frango ou mesmo de azeitona com queijo. Apure os sentidos e bom apetite! E depois dessa receita deliciosa, nós vamos continuar aqui com o nosso bate-papo com a Ena pelo seguinte, Ena, nós ainda temos perguntas técnicas para fazer, só que como nós postamos e alguns internautas mandaram perguntas, eu gostaria que você respondesse para nós o seguinte. A Patrícia Aquino, ela diz o seguinte, que algum tempo atrás, assistindo a uma entrevista, ela ouviu dizer que o toque não detecta o câncer. Mas aí ela te pergunta, o toque é válido? O toque, ele ajuda muito ao médico, porque se a paciente chega no consultório dizendo para o médico essa observação, ele já, não que ele, se ela não dizer, ele não vai fazer o pedido da mamografia ou do ultrassom. Ele chegando é básico, né? Você vai ao ginecologista fazer a sua rotina ginecológica. Isso inclui a mamografia e outros exames. A paciente está com sintoma, então ela já está ajudando, ela já tem um passo a mais para o médico e para nós técnicos a firmar, a ajudá-la a ter a convicção desse procedimento, né? Desse exame que ela vai ser feito. Então, se ela sente uma analgesia no quadrante externo, ela vai dizer, olha, minha mama nesse lugar está doendo. Então, ao examinar, fazer o exame lá com a sua ginecologista, ela vai ter uma observação maior. Não que ela não vai olhar, ela vai fazer essa observação com mais ênfase naquela região, né? Agora, eu sempre digo, você chega uma paciente lá na sala com a mamografia. Eu pergunto, se tem algum sintoma na sua mama, você percebe algo diferente? Ela me diz assim, não, eu nunca palpei, eu não gosto, eu não quero. Eu não sei fazer. Não é que você tem que saber fazer, porque quem tem que saber fazer é o médico. Você tem que ajudá-lo a conhecer seu tecido mamário. Você apalpa seu tecido mamário. Olha, eu nunca tive isso, tá mais durinho aqui. Ó, aqui tá diferente. Isso é aqui dizer aquela mulher que não conhece o próprio corpo. Então, assim, aqui está diferente. Ó, então já sei. Que dia que você menstruou? O médico vai te fazer essa pergunta. Que dia que você menstruou? Por quê? A oscilação de hormônio que você tem no organismo, a sua mama fica inchada, fica dolorida. Não é essa época, então não está normal alguma disfunção de hormônio.
Então, ela se conhecendo, ela conhecendo o que é que ela tem ali na mama, uma vez no mês, uma vez na semana, ela vai achar a necessidade. Mas quanto mais ela se conhecer, mais fácil para um diagnóstico, mais importante a informação para o médico. Porque o médico nos ajuda, mas nós temos que passar uma informação que fica fácil para ele, que facilita ele que caminho ele vai seguir, né? Agora, Ena, a Kênia Damasceno, ela tem, quando você falou de diagnóstico, ela tem uma preocupação seguinte, porque já houve um caso na família dela, onde uma das mulheres de sua família teve o câncer de mama. E a gente ouve falar, né, que os genes, que nós carregamos os genes da nossa família e que isso pode ser hereditário. E ela te pergunta se alguém teve e se todas as mulheres da família terão essa possibilidade de adquirir o câncer. Kênia, né? Kênia Damasceno. Nós temos que ter uma fé muito grande em Deus e pedir a Ele para sempre trazer coisa boa para nós, né? Ninguém nesse mundo quer ter um câncer de mama ou qualquer outro câncer. E nenhum de nós estamos livres de não tê-lo. Nós não podemos escolher, eu quero ter ou não quero ter, né? Então, os médicos sempre passam para nós, no congresso que a gente vai, aprimorando o conhecimento, o nosso hábito de vida, nós temos que fazer o melhor possível, o que for mais saudável, né? É saudável fumar? Não. É saudável beber cerveja? Também não. É saudável não ter uma atividade física, né? É saudável só ter fritura. Então, assim, várias coisas influenciam para que nossa célula se desenvolve. Isso significa, então, Ena, que além dessa probabilidade de alguém da minha família ter, o meu estilo de vida ainda influencia muito. Influencia muito, porque se a sua avó teve, a chance de você ter é grande. Se a sua mãe teve, talvez a sua filha, né? Não é só mulher que tem câncer de mama, né? Homem também tem câncer de mama. Mas assim, se nossa família, alguém teve, o que o médico nos pede? Vamos rastrear com mais frequência o seu tecido mamário. Sua mãe teve, você não vai passar 3 anos sem fazer mamografia? Você não vai passar 3 anos, 2, sem ir no seu ginecologista para ver o que é que ele vai fazer para você. Então, você vai ser uma paciente com mais assiduidade, né? Lá. Você indo com mais frequência, se houver, né? Não digo Deus quer, porque acho que Deus não quer que a gente tenha também, não é? Mas assim, se o médico perceber que você teve e você foi com o tempo, você não vai fazer uma mastectomia total da sua mama. Você retira um quadrante, você retira um nódulo, né? Agora, se você nunca vai, sua família, às vezes você também nem sabe se teve essa história na sua família. Tem uma convivência, né? Muito tá longe, os médicos não descobriram. Então, assim, é importante fazer a mamografia. É um dos exames onde você tira 50% da chance de não ter, porque você fez a sua parte. E nós fazendo a nossa parte é o mais importante. E nós temos mais perguntas aqui, o seguinte, Ana, mas nós vamos fazê-la para você no próximo bloco, onde você estará nos mostrando as diferenças das mamas, né? Com nódulo, sem nódulo, aquela mama que as pessoas já colocaram silicones e elas têm dúvidas se isso vai prejudicar na hora do exame. Por que fazer esse exame, né? De quando em quando eu devo fazer esse exame? E se eu fiz, eu devo guardar esses exames que eu fiz por quanto tempo, né? Todas essas perguntas a Ena nos responderá no próximo bloco. Continue com a gente porque as informações é muito importante. Como ela frisou, não apenas as mulheres têm câncer de mama, mas os homens também. E você que é um bom companheiro deve estar sempre bem informado para você ajudar a sua companheira a se prevenir. Continue com a gente.
Você está assistindo o programa Mulher Mais. Aqui de volta com o nosso programa. Eu prometi no Minuto Saúde trazer para você informações sobre o esmalte. Temos aí o esmalte da estação, da moda, mas muito mais do que nos preocuparmos com a cor do esmalte que nós vamos usar, nós devemos nos preocupar com a manicure que nós devemos procurar, porque se não for um lugar adequado, tudo trará consequências. Mas vamos ver agora qual esmalte você deve usar nesta estação e qual esmalte combina melhor com a cor da sua pele. Mulheres, vamos comemorar! A oferta de cores de esmalte nunca esteve tão diversificada. Tantas opções, podemos até ficar confusas na hora de escolher a cor ideal. Mas para não errar, é preciso levar em conta as cores que se harmonizam melhor com seu tom de pele. As branquinhas, por exemplo, podem abusar do laranja, vermelho, rosa claro, pink e o preto. Já as morenas vão se destacar melhor com o branco, coral, cinza, tomate e café. E aquelas com um tom de pele mais escuro podem arrasar com cores pastéis, como creme, além do azul, roxo e vermelho fechado. E para aproveitar melhor essas dicas, tente também identificar aquela cor que mais combina com seu estado de espírito. Legal essa dica para você, né? Assim você aprende a se cuidar melhor e também ficar cada vez mais bonita. E nós estamos com essa maquininha, né? Eu não sei o nome. Como que chama? Negatoscópio. É meio complicado, repete. Né? Negatoscópio. E é nele que a Ena vai nos mostrar agora os vários tipos de mama, né, Ena? Esse branquinho é o tecido glandular. Atrás desse tecido glandular, não sei se vocês vão conseguir visualizar, que eu peguei uma imagem que é bastante, que é maior e tudo, mas ele está bem redondinho, branquinho, então ele está atrás do tecido glandular, né? Aí é um nódulo. Esse nódulo, esse tecido glandular branquinho, esse é um nódulo. Então, a glândula dissolve e forma, nós temos o nódulo. Esse nódulo se faz a punção para ver o que tem dentro dele. Se ele tem o câncer que tipo de líquido, que tipo de tecido é esse nódulo. Ele pode ser maligno e ele pode ser benigno. Esse nódulo você pode tirar, ele murcha. Com o tempo, os meses, ele vai enchendo, enchendo, enchendo. Quer dizer, mesmo então, se ele murchar, ele pode vir a encher novamente. Estamos falando uma linguagem que as meninas, né, tenham conhecimento para a gente falar, né? Uhum. Então, o médico vai fazer a punção. Aí que se vai ver o que ela tem na mama. Então, tem gente que já vê, não conhece, não sabe o que é e já fala, eu estou com câncer. Mas não é, porque muitas pessoas é benigno. Só que ela tem que comparar, ela tem que ir sempre atualizando esse exame. Aí o médico vai falar para ela, daqui 6 meses... nós vamos fazer novamente. Por quê? Para ver se ele inchou e se ele ficou desse mesmo tamanho. Ou se ele não encheu de novo. E se ele encher, ele tem probabilidades maiores? Existe, mas sempre como eu te digo, sempre estudando, analisando. Porque às vezes nem pode tirar. Um fibroadenoma não compensa você tirar. Sua mama vai ficar toda cortadinha. E ela vai sempre formar uma família, né? São nódulozinhos que é da mama densa. Então, não é que isso é câncer, não é. Essa mama aqui, ela já não tem. Isso significa que essa aqui... Mas e esses risquinhos brancos? Esses risquinhos brancos são tecido glandular. Normal, então. E essa imagem? Essa imagem, eu até fiz ela maior para ficar mais fácil para vocês verem. Porque nem toda calcificação é visualizada, né? Então, aqui eu ampliei a imagem bastante. Vocês vão ver bem na pontinha do mamilo a calcificação, né? E essa aqui também, essa tem câncer? É o estudo patológico que vai se fazer. Que pode desenvolver ou não. Porque tem o estudo histológico, né? Que faz do tecido mamar, do tecido e o estudo do líquido, né?
Então, isso tudo o médico que vai discernir qual é que vai fazer. Se vai fazer punção ou se vai fazer uma corobiópsia, né? Que o médico vai injetar e vai tirar um pedacinho do tecido. Para mandar fazer os exames. Então, essa aqui é uma... Dois e já? Essa aqui, vamos colocar ela de comprida que fica mais fácil para as meninas verem. Essa paciente, ela é sortuda, então ela tem uma prótese na mama dela, né? Essa resolveu ficar mais bonita. Quer ficar mais bela, porque hoje, no mundo de hoje, a gente não precisa, né? Mas ter o tecido mamário feio, né? Então, muitas mamas, se você está desigual, está uma mais baixa, outra mais em cima, nem sempre você tem uma mama do mesmo tamanho e o mesmo tanto de tecido para que a prótese fique certinha. Mas não significa que né? o peito dela que está Não, torto, é só a prótese não, que foi a mama dela é linda. conforme foi feito para encaixar direitinho. Então a mama ficou perfeita e isso que é o importante, né? Então tem prótese à esquerda muito maior que a direita, porque ela tinha mais tecido numa do que na outra. Então se faz da mesma forma, do mesmo jeito que eu fiz aquela mama, sem a prótese, é a mesma compressão, é do mesmo jeito. O meu trabalhar... O fato da pessoa ter a prótese não impede ela de fazer esse exame, não? A prótese não impede fazer mamografia, a prótese não impede amamentar, né? A prótese só traz beleza para nós. Né? Claro que tem o muitas médico, pessoas que acreditam que coloquei uma prótese, pronto, não posso mais amamentar, não tenho como fazer um diagnóstico, porque ela é colocada por trás da glândula. Por trás do tecido mamário, ele afasta o tecido mamário do peitoral e coloca. Mas tem pessoas que o médico que vai te pedir, a primeira coisa que você vai fazer, mamoplastia, ele vai te pedir uma mamografia, porque ele tem que ver o que você tem dentro da mama. Então, ele vai estudar o seu caso, a sua possibilidade, se você tem possibilidade de pôr uma prótese na mama. Ena, é o seguinte, a gente quer saber de você o seguinte, já que nós temos que fazer todos esses exames, são muito importantes, isso já ficou bem claro aqui para nós. Agora a pergunta é, de quando em quando eu devo fazer esse exame? A mamografia, ela é feita anualmente. Não importa se você nunca fez, se você já fez, todo ano você deve fazer a mamografia. Ah, vou pegar radiação. Não, radiação é 0,00001. É um que não afeta em nada, né? Não afeta. O sol tem mais, né? Então, assim, você deve fazer. Não é a radiação que vai trazer doença para você, não é a radiação que vai te impedir de se prevenir, porque antes fazer mamografia do que fazer quimioterapia, não é? Agora, Ena, eu fiz o exame, não deu nada, ou se deu, eu já fiz o tratamento, eu posso pegar esses exames meus e jogar fora? Não, você sempre tem que ter uma pastinha, Irani. E vai guardar. E por que eu devo guardar esses exames? Hoje você tem 40 anos. Você fez seu exame de base 35 anos e o médico falou, quando você tiver 40 anos, você vai fazer a próxima. Você vai guardar. Eu não sei se quando você tiver 45, 40, 30 ou se não vai ter, se o seu tecido mamário, uma glândula sua desenvolveu, você veio a ter uma calcificação, a glândula dissolveu e você tem um nódulo que apareceu ali do nada, o médico vai falar para você, vamos rastrear? Cadê meus exames anteriores? Você é organizada, você tem a sua pastinha e eu sempre digo para as meninas, guarda seu exame bem guardado, que passe 10 anos, mas você tenha, porque eu não sei o que vai ser de mim amanhã e eu não sei o que eu vou ter, né? Eu não sei, então, eu posso ter câncer de mama também, mas eu vou fazer o possível para eu não ter. Mas eu vou, se o médico pedir, cadê seus exames anteriores? Eu tenho. E é muito importante o médico comparar seu tecido mamário. O ano passado estava assim, esse ano está assim. Eu não tinha essa glândula. Meu tecido mamário dissolveu. A dissolução está normal, de acordo com a minha idade. Isso é a importância de guardar, é para comparar antes e hoje.
Pois é, então aí eu espero que você tenha entendido bem a importância dos exames, a importância de você guardar, que nós tenhamos ilustrado bem. Ana, o nosso tempinho acabou, não deu pra gente falar tudo, que a Ana também queria ilustrar um pouquinho sobre o câncer de mama masculino, né? Mas o convite está feito para que você venha numa outra oportunidade para nós falarmos sobre o assunto. E muitíssimo obrigada mesmo por você ilustrar o nosso programa com esse tema. E obrigada a vocês, meninos, né? Por estarem mocinhas, como eu costumo dizer para elas, por ter paciência de me ouvir. Tentei passar um pouquinho do que eu sei para vocês, né? E muitíssimo obrigada. E eu agradeço muito você em casa pelo seu carinho, pela sua participação no nosso programa, por essa audiência, porque sem você esse programa não existe, porque ele é feito com e para você. Até o próximo programa, fique com Deus e até lá. Programa Mulher Mais. Apoio Cultural Supermercado Avenida. 20 anos com você. Super sucesso. Agentes autorizados Mazinha e Neures. JV Espaço do Pé, passo a passo com você. Casa dos Fogões e Refrigeração. Instalação e manutenção de ar-condicionado. Lojas Azevedo, completa por você.